Dando sequência aos nossos estudos, conjuntos numéricos, conjunto dos números racionais. Os números racionais são todos aqueles que podem ser colocados na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. Ou seja, o conjunto dos números racionais é a união do conjunto dos números inteiros com as frações positivas e negativas. Nós temos alguns exemplos que já estão na tela. Note que todo número inteiro é racional, como nós temos este exemplo aqui. Então, todo número inteiro ele é racional, faz parte dos números racionais. Assim, podemos escrever que o número racional é igual a x, a dividido por b, com a pertencente a z e b que pertence a z, só que sem o zero, ok? A gente já viu essa questão do asterisco junto às representações dos conjuntos numéricos. É importante considerar a representação decimal de um número racional, a dividido por b, por exemplo, que se obtém dividindo a por b. Exemplos referentes aos decimais exatos ou finitos. 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. 5 dividido por 4, que é igual a 1,25. E por aí vai. Exemplos referentes aos decimais periódicos ou infinitos com repetição periódica. Não vou parar muito tempo aqui na teoria, porque eu quero ir mais para a prática. Leia bastante esse material, ele está bem intuitivo. Você consegue ler e entender esse nosso material, está bem explicativo. Estou correndo aqui porque eu quero ir lá para a parte prática. Frações próprias, quero parar um pouquinho aqui, são as frações cujo numerador, o número de cima, é menor do que o denominador. Elas representam partes menores do que o inteiro, por exemplo, meio, 2/3. Então, sempre que o numerador, número de cima, é menor do que o denominador, número de baixo, nós temos uma fração própria. Frações impróprias são as frações cujo numerador é maior ou igual ao denominador. Então nós temos aqui 7/4, tá? Então nós temos aqui uma fração imprópria. Por que imprópria? Porque o numerador, o número de cima, é maior do que o denominador. Números mistos. Eu estou parando só em alguns pontos, porque você pode ler o seu material aí. Os números mistos são representados por parte inteira e uma fração própria, não imprópria, fração própria. Figura abaixo, por exemplo, representa 1 inteiro e 1 meio. Então a gente lê 1 inteiro, tá esse número aqui, ó. Lemos 1 inteiro e 1 meio. Eu estou correndo nesta parte porque o material é bem autoexplicativo. Você leu, você consegue entender. Adição e subtração de frações. Agora aqui nós vamos entrar numa parte bem prática mesmo, ok? Adição e subtração de frações. A soma ou diferença de duas frações é outra fração, obtida a partir do estudo dos seguintes casos. Primeiro, frações com denominadores iguais. Adicionam-se ou subtrai seus numeradores e repete seu denominador. Então, olha só, nós vamos adicionar ou subtrair os numeradores. Nesse caso aqui, que é uma adição, nós vamos somar aqui, ó, vamos somar o numerador e vamos repetir o denominador. Como fica a nossa fração? 5/5. Porque nós somamos aqui o numerador e repetimos o denominador. O mesmo acontece com subtração, desde que tenha o mesmo denominador. O resultado é 4/7. Frações com denominadores diferentes. Reduzem-se as frações ao mesmo denominador através do MMC. Lembram que a gente achou o mínimo múltiplo comum? E procede-se com o primeiro caso. Olha só, nós primeiro, para a gente definir o denominador, nós vamos ter que achar o que? O mínimo múltiplo comum. Então, aqui está. Vamos dividir por 2, que é o primeiro número primo. Agora vamos para o segundo número primo, que é o número 3. E vamos dividir. Aqui está
O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Com isso, a gente define o quê? A gente define o denominador. Nós podemos até usar um só, tá? Quando formos resolver na nossa prova. Agora nós vamos dividir 12 por 3 e multiplicar por 2. 12 dividido por 3 é igual a 4 vezes 2 é igual a 8. Da mesma forma, nós vamos dividir 12 por 4, que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, nós temos o quê? Do resultado dessas duas frações aqui, 2 terços mais 3 quartos, nós temos 17 sobre 12 avos. A letra B eu não resolvi porque eu quero que você resolva, tá? Resolva e manda o resultado para mim. Números mistos. Primeiramente, transforme seus números mistos em frações impróprias. O que são frações impróprias? São aquelas frações cujo numerador é maior do que o denominador. Ou seja, o número de cima, esse número de cima aqui, ele é maior do que o denominador. Vamos resolver isso aí. Temos aí 3 quartos menos 2 terços. Então, primeiramente, a gente vai multiplicar 4 por 3, que é igual a 12. Achamos o denominador. Depois, nós vamos multiplicar 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 vezes 2, que é igual a 8, que é igual a 1 sobre 12 avos. Esta eu já trouxe completa, para a gente não perder tempo. O que a gente fez primeiro? A gente multiplicou os numeradores, 5 vezes 2, 10. Achamos o denominador. Depois multiplicamos 4 vezes 2, mesma coisa que a gente multiplicou aqui, ó. 4 vezes 2, que é igual a 8. 4 vezes 5, que é igual a 5 vezes 5, que é igual a 5. 8 menos 5, 3. Então, nós temos 3 décimos. Mesma coisa aqui. Multiplicamos os denominadores, achamos o denominador. Depois, nós multiplicamos 4 vezes 2, que é igual a 8. Depois, 7 vezes 1, que é igual a 7. Está bem didático a coisa. Agora, a coisa dá uma complicada e a gente vem, aos poucos, engrossando este caldo aí, né? Então, olha só. Primeira coisa a se fazer. Nós vamos multiplicar 4 vezes 2 e vamos somar com o numerador. 4 vezes 2, vamos somar com o numerador. Depois 3 vezes 1 e vamos somar com o numerador, que é o que acontece aqui. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Já está aqui. 3 vezes 1 são 3, mais 1, 4. Então estabelecemos... como no slide passado, vou até voltar aqui. Primeiro, transforma seus números mistos em frações impróprias. Então, nós pegamos um número misto aqui e transformamos em uma fração imprópria. Por que é imprópria? Porque o numerador ele é maior do que o denominador. Numerador maior do que o denominador. Feito isto, nós vamos repetir essa mesma operação aqui. Nós vamos repetir aqui. Vamos multiplicar os denominadores, depois numerador por denominador, denominador por numerador. E fica exatamente assim. 4 vezes 3 são 12, aqui está o denominador. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 27 menos 16, 11. 11 sobre 12 avos. Vamos em frente. Mais um. A mecânica é a mesma. Nós vamos transformar esta fração aqui. 3, 1/3 menos 1 meio. Então, nós temos aqui. Vamos transformar isso aqui. Vamos transformar em uma fração imprópria. Como? Multiplicando 3 vezes 3 mais 1. Depois 2 vezes 1 mais 1. 3 vezes 3 mais 1, 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Aqui está o 10. 2 vezes 1 são 2, mais 1, 3. Está aqui. Agora vamos transformar o quê? Primeiramente, nós já transformamos em uma fração imprópria. Por que é imprópria? Numerador maior do que o denominador. Numerador maior do que o denominador. 10 vezes 2 é igual a 20, 3 vezes 3 é igual a 9. 20 menos 9 é igual a 11. E para simplificar a fração, nós teremos aqui, dividindo 11
por 6 não vai dar 2, então vai dar 1. Esse 1 nós colocamos aqui. 11 menos o 6, que é igual a 5. 11 menos 6 é igual a 5. E o 6, que é o denominador, continua como denominador. Então, o resultado de 3 1/3 menos 1 meio é igual a 1 5/6. Mais uma vez, nós devemos transformar em fração imprópria. Como que fazemos isso? Multiplicando 5 por 2, que é igual a 10, mais 1, 11. 3 vezes 3 é igual a 9, mais 1, 10. Multiplica o 11 pelo 3, dá 33. 2 por 10 dá 20. O denominador é a multiplicação de 2 vezes 3, que é igual a 6. 33 menos 20 é igual a 13. O denominador continua aqui, é uma fração imprópria, porque o numerador ele é maior do que o denominador. Simplificando a fração, nós temos 13 dá para dividir por 2? Dá. Então eu coloco o 2 aqui. Quanto é que sobrou dessa divisão? O 1. E o 6 vai continuar aqui embaixo aqui. Só esqueci de colocá-lo aqui. Multiplicação das frações. Para multiplicar duas ou mais frações, devemos multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os numeradores entre si. Então vamos lá. 6 sobre 20 avos vezes 3 meio. Então isso aqui é igual a quê? Nós vamos multiplicar 6 por 3 e 20 por 2, que dá 18 sobre 40 avos. Na divisão, simplificando, nós podemos dividir por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9, 40 dividido por 2 é igual a 20. Fica 9 sobre 20 avos. Agora vamos complicar um pouquinho, colocando a incógnita. Temos 4 dividido por 5x ao quadrado vezes x ao quadrado. Como não tem nada embaixo do x, nós podemos colocar o número 1. Dando sequência, vamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. 5x ao quadrado vezes 1 é igual a 5x ao quadrado. Como nós temos x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo, podemos fazer o quê? Eliminar. Nós temos o resultado 4/5. Divisão. 2/3 dividido por 4/5. Nós vamos multiplicar os meios pelos extremos. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. 10 sobre 12. Dividindo por 2, nós temos aí 5/6. Potenciação de frações. Para calcular a potência de uma fração, eleva-se o numerador e o denominador ao expoente dado. Para calcular a potência de uma fração, elevamos o numerador e depois o denominador ao expoente dado. O resultado será sempre uma nova fração. Neste caso aqui, note que a fração está aqui entre os parênteses, tá? E a potência está do lado de fora. Então essa potência está valendo para toda a fração. Então olha só, isso é igual a quê? 2 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Então nós temos 2 vezes 2, 5 vezes 5, que é igual a 4 sobre 25 avos. Que é diferente, pessoal, bem diferente desta situação. Esta situação de cima aqui, tá? Os dois vão receber a consequência da potência, que está de fora do parênteses. Nesse caso de baixo aqui, a potência está sobre o número, então só está valendo sobre o 2, então é 2 ao quadrado. Bem fácil de se resolver, né? Uma vez mais, a potência está influenciando toda a fração. Não só o número de cima, não só o numerador, como foi aqui, mas toda a fração. Por quê? A potência está por fora do parênteses aqui, por isso que está valendo para toda a fração. 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 27 sobre 64 avos. Radiciação de frações. Para extrair a raiz de uma fração, extrai-se a raiz do numerador e do denominador. Então, olha só, a raiz quadrada de mais 25 sobre 49.
Raiz quadrada de 25 é 5, de 49 é 7. Só você multiplicar 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado. Letra B, raiz quadrada de 81 é 9 e de 625 é 25. É só você multiplicar 25 por 25, que dará 625. Raiz quadrada de 121 por 225 avos. Então, olha só, raiz quadrada de 121 é 11, de 225 é 15. Mas muito cuidado, olha só. A raiz, neste caso, digamos, vamos voltar aqui na letra A. A raiz está valendo para toda a fração. Neste caso aqui, tá? A raiz quadrada é só sobre 25 e não sobre 49, tá? Cuidado com isso aí. Números decimais. O conjunto dos números racionais destaca-se um subconjunto representado por frações cujo denominador é uma potência de 10, chamadas de frações decimais. São exemplos de frações decimais: 1 sobre 10, 32 sobre 100, 13 sobre 1000, entre infinitas outras. Sempre que for possível representar um número racional por uma fração decimal, diz que esse número é decimal. Assim, o conjunto dos números decimais é um subconjunto dos números racionais. Escrevendo as frações de nosso exemplo anterior na forma de fração decimal, temos 1/10, 32 sobre 2 centésimos, 13 milésimos. Escrevendo essas mesmas frações na forma de número decimal, temos 1/10, 0,1, 32 centésimos, 0,32, 13 milésimos, nós temos 0,013. E aqui nós temos outros exemplos. Leitura de um número decimal, bem fácil, bem intuitivo. Não preciso parar aqui o vídeo para explicar para vocês. Agora, adição e subtração de números decimais. Para resolver operações de adição e subtração, montamos o algoritmo da operação deixando vírgula embaixo de vírgula e somando ou diminuindo as unidades de mesma ordem. Então, vamos lá para a nossa adição e subtração de números decimais. Para resolver operações de adição e subtração, montamos o algoritmo da operação, deixando vírgula embaixo de vírgula e somando ou diminuindo as unidades de mesma ordem. 36,48 mais 6,6354. Então, nós temos aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade. Podemos também, para ficar mais confortável, a gente fecha toda a sequência numérica, tá? Com 0, claro, né? Então nós temos aqui, como isso aqui foi colocado só como para completar, e é 0 também, ele é nulo na adição. É o 4, baixo 4, 8 mais 3, 11, subiu 1, 6 mais 4, 10, mais 1, que foi 11, subiu mais 1, 6 mais 6 são 12, subiu são 13, mais 1 que subiu, 3 mais 1, 4. Então, fechou aqui esta adição de número decimal. Aqui já tem o resultado, 217,86 menos 89,1. Aqui nós estamos em subtração. Então, é vírgula debaixo de vírgula, não tem dificuldade alguma, né? Temos duas casas após a vírgula, aqui também. Aqui nós temos 4 casas após a vírgula, aqui também. Aqui nós temos uma subtração, tá? Um pouquinho diferente. 12 no meu inteiro, menos 4,1873. O minuendo, eu subtraindo. Então vamos lá. Coloco o 12, coloco uma vírgula, porque eu quero completar aqui para ficar mais confortável a subtração. Tá? Então nós temos aqui o resultado da subtração, 12 menos 4,1873 é igual a 7,8127. Esse zero aqui foi colocado só para ficar um pouco mais confortável, para ficar fechadinho, mas ele não tem nenhum valor aqui. Então,
o resultado é 7,8127. Sempre, pessoal, não esquece de colocar vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Agora nós temos multiplicação de números decimais. Requer um pouquinho mais de atenção. Para multiplicar dois números decimais, procedemos à multiplicação como se fossem números inteiros, desconsiderar as vírgulas. A hora que você estiver multiplicando, faz de conta que essas vírgulas não existem, tá? No resultado, separamos a partir da direita tantas casas decimais quantos forem os algarismos decimais dos números multiplicativos. Então, ó, multiplicamos os dois números decimais como se fossem naturais, como se não existisse vírgula. Depois de multiplicado, é somado, certinho, colocamos vírgula no resultado, de modo que o número de casas decimais do resultado seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Como assim? Então, olha aqui, neste fator temos duas casas decimais. Após a vírgula, duas casas. Aqui embaixo nós temos uma casa decimal. Então nós temos três casas decimais que devem ser separadas aqui por vírgula. 1, 2, 3. Vamos contar aqui? 1, 2, 3. Contamos e colocamos a vírgula aqui. Ok? Entenderam isso aí? Vamos para mais um exercício. Esse é um pouquinho mais difícil e um pouco mais polêmico. Já arrumamos aqui. Multiplicamos dois números decimais como se fossem naturais. Esquece a vírgula. Está aí o resultado. Então, olha só. Temos três casas decimais. 1, 2, 3. Mais três casas. Isso quer dizer que devemos separar após a vírgula 6 casas decimais. Mas, e agora? Só temos 6 casas aqui. Onde colocaremos a vírgula? Eis aí o ponto de interrogação. Então, olha só. Para resolver, vou voltar aqui. Para resolver este problema aqui, resta-nos o quê? Colocar 2 zeros. Porque aí nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula e o zero. Coloca-se 2 zeros para fechar a continha, tá? Esta aqui, continha aqui, é bem mais fácil. Colocamos 12 vezes 0,423. Multiplicamos como se fossem números naturais, sem a vírgula. Temos 3 casas após a vírgula e aqui não tem nenhuma casa após a vírgula. Então a gente conta aqui só 3 casas. 1, 2, 3. Colocamos a vírgula. Divisão de números decimais. 8,25 dividido por 5. Igualamos as casas decimais, tá? Depois a gente divide ignorando a vírgula. Então a primeira coisa foi retirar a vírgula, veio para cá. Como tem 3 casas aqui, nós colocamos aqui 3 casas também, para igualar as casas decimais. A gente pode igualar com o quê? Com 0. Depois disso, fizemos a primeira multiplicação. Por 2, se multiplicasse, iria passar de 800. Claro, ia dar 1.000. 500 vezes 1, deu 500 aqui. 825 menos 500, 325. Dando sequência, 325 teria como continuar? Claro que não. Colocamos um zero aqui, uma vírgula aqui e vamos continuar a multiplicação. 6 vezes 500, 5 é pouco, 6 vai dar 3.000. 3.250 menos 3.000, sobrou 250, colocamos um outro zero aqui. 5 vezes 500 dá 2.500, zeramos a nossa continha. Resultado, 8,25 dividido por 5, este sinal aqui em vermelho também é um sinal de divisão. 8,25 dividido por 5 é igual a 1,65.